Ó, pessoal que está aí na nossa live, no Papo das Pretas, né? A gente está aqui com a professora doutora Bárbara Carini, conhecida nas redes sociais como intelectual diferentona, e ela aceitou ceder uma entrevista, né, aqui rapidinha para o Papo das Pretas e para a nossa colaboradora maravilhosa, Janine Couto. Então eu vou passar para as meninas, elas vão fazer perguntas, a gente não vai tomar muito de seu tempo, a gente promete, que a gente sabe que é correria, e mãe, né? Mãe tá na correria. Boa noite, Bárbara. Boa noite, seguidores do Papo das Pretas. Eu sou Viviane Macário, eu sou uma das integrantes do Papo das Pretas. E assim, Bárbara, seus livros tem uma coisa muito particular que quando a gente lê parece que está conversando com você, né? Tem isso, né? E aí você usa muito a sua escrevivência, né? Que é uma palavra cunhada por Evaristo Conceição. Conceição Evaristo. Me diga por que a memória na escola nós negros continuamos perpetuando essa memória dolorosa ainda na escola, no espaço escolar. Por que ainda, na nossa época, na época da gente, era comum, porque o racismo ainda era muito forte e não havia tantos trabalhos, tantos teóricos falando sobre a gente. Hoje a gente já tem um número pequeno, mas o racismo continua acontecendo no espaço escolar. Microfone. Perfeito, Viviane. Primeiro saudar aqui o Papo das Pretas, tá certo? Deixar aqui o meu axé, o meu agradecimento pelo carinho, parabenizar o trabalho de vocês, é muito incrível, dizer que estou muito feliz de estar aqui na Flita, de estar em Tapetinga. Eu acredito que a gente tem um racismo estrutural que é muito enraizado no nosso país e que isso se perpetua até os dias de hoje. A gente tem ainda hoje uma carência literária no campo das produções intelectuais africanas e afrodiaspóricas, no sentido da positivação das existências, né? A gente tem um avanço muito grande de pesquisas, mas pesquisas diagnósticas, né? Pesquisas assim que apontam o racismo na escola, o racismo na universidade, a carência, né, de representatividade positiva negra na literatura. A gente tem pesquisas que favorecem assim, a nossa luta no sentido de fortalecer políticas públicas, né? Porque quando a gente faz denúncia, a gente consegue justificar ações afirmativas. Mas eu acredito que ainda falta um caminho longo para ser percorrido no sentido da formação de professores e professoras, na formação inicial e continuada de professores e professoras, no sentido de fazer com que eles e elas tenham repertório, né, de potência, dos poderes, do pioneirismo africano nas diversas frentes de produção do conhecimento. Então, eu acredito nisso, né? Eu acredito que a literatura é uma via importante, a literatura infantil, infanto-juvenil, acho que isso ajuda muito o trabalho na educação básica, mas eu acredito que a gente ainda tem um caminho para percorrer aí no sentido dessa apropriação desses conhecimentos para a gente conseguir ir para a escola básica e nutrir os nossos jovens, não só negros, indígenas, as pessoas também não negras, né, as pessoas brancas, elas precisam saber da nossa potência, elas precisam saber que a gente vem do berço da humanidade, né, que nós somos os primeiros humanos e os primeiros e primeiras a desenvolver conhecimentos em muitas frentes. Obrigada. Boa noite, tudo bom? A satisfação conhecê-la. Meu nome é Deide Silva, Deidiane, conhecida como Deide Silva, sou apresentadora do Papo das Pretas. Estou super emocionada de estar dialogando com a pessoa, né? Tão importante para nós, né? Que falamos sobre a questão da negritude e para toda a sociedade brasileira, comentando sobre todas essas questões da negritude. Mas, assim, pensando, a minha questão, assim, que eu acho bastante interessante falar, é sobre os jovens da periferia e da comunidade, que é o que me inquieta muito. Então, pensando sobre esses jovens, os jovens negros, na sua opinião, quais são as dificuldades que esses jovens de periferia em acesso à educação e à oportunidade de emprego? Obrigada, Deide, pela pergunta e parabéns pelo seu trabalho, né, no Papo das Pretas. Vou espirrar. Sei lá. Não sei, alguma coisa, mas estou bem. Bom, eu sou uma jovem da periferia de Salvador. Óbvio que em um outro contexto, né, a gente está falando de uma mulher de quase 40 anos. A realidade hoje ela é muito diferente. Hoje a gente tem outros atravessamentos.
principalmente no sentido do espalhamento da violência, do crime, né, da questão da dinâmica das facções na Bahia. A gente tem uma problemática muito séria envolvendo a juventude negra, que sempre foi tão abandonada pelo Estado, né? Porque na realidade sempre houve um projeto genocida do Estado para a nossa comunidade negra, em especial para a nossa juventude, né? Sim. A estratégia sempre foi de extermínio em muitas frentes, seja pelo braço armado do Estado, seja pela via do abandono social, na educação, na mobilidade urbana, no direito do acesso às cidades, né, do entretenimento, seja pela ausência de saúde. Então a gente sempre teve a própria sorte, né? Então isso não é um movimento novo, mas a gente tem algo que se fortaleceu nesses últimos tempos, né? E isso é muito, muito complicado. Mas eu acredito na potência revolucionária da educação como uma via de emancipação. A educação, ela salvou a minha vida, certamente salvou a vida de todas nós aqui. A educação, ela revoluciona histórias, né? E como eu sempre gosto de destacar uma fala da Luísa Bairros, que ela nos diz, uma sobe e puxa a outra. Um crescimento, ele precisa ser coletivo, né? A emancipação, ela precisa ser coletiva. Não existe uma favela venceu quando uma pessoa negra só se destaca, estuda, vira mestra, vira doutora e sai da sua comunidade, né? A gente precisa entender que a nossa dinâmica de existência e de sobrevivência e de pensar o bem viver é uma dinâmica coletiva. Então eu acredito sim que a gente precisa, enquanto educadoras, olhar para essa juventude como uma juventude que carece de autoestima. E essa autoestima, ela vem dos acessos, das memórias dos seus ancestrais a partir de um outro lugar. Não de um lugar escravocrata unicamente, não de um lugar escravagista. O escravismo nas Américas, ele é de uma história recente, né? De 400 anos. A gente tem milênios de história no continente africano e é essa história que a juventude precisa acessar para entender-se potente, para entender que a gente pode sonhar, que a nossa vida não está determinada para o fracasso, que a gente não está programado para a subalternidade, para a subserviência. A gente precisa dizer para os jovens que nós viemos de abundância e que eles merecem abundância. E que merecem abundância em uma vida plena. Não em uma vida que ele vai ser o rei da favela em 2 anos e daqui a pouco vai ser substituído por outro chefe da boca, né? Então é desse lugar que a gente precisa empoderar os nossos jovens e fazer com que eles acreditem neles, porque há toda uma comunidade que acredita que eles são potentes, né? É esse? É pequenininho. É esse. Bárbara, você é muito conhecida assim, nas redes sociais por fazer análises de episódios de racismo diversos, né? Trazendo conceitos cunhados por escritoras, autoras, né? Teóricas negras, mas faz análises assim, muito perspicazes. O que você acha que hoje ainda é uma barreira para que a gente vença, né? Esse racismo que está talvez mais noticiado por conta das redes sociais, mas que sempre foi uma marca tão forte no nosso país? Olha, eu penso muito sobre isso, sabe? Assim, eu falo, cara, o que é que segura esse país, né? Porque para mim é uma guerra civil iminente o tempo todo, né? Alguns dizem que estamos em guerra. A gente está em guerra, mas isso não é algo declarado, né? É uma guerra muito quente, mas que parece uma guerra fria, né? Uma guerra em que a gente diz, não, tem democracia racial, um mito, né? Não existe, não dá para saber quem é negro, quem não é no Brasil. O que há é uma mistura, vocês enchem um saco com essa conversa de racismo, isso tudo é mimimi. Mas assim, essa mesma branquitude que deslegitime, que invalida o nosso discurso, é a branquitude que no seu pacto se organiza e se mantém nos espaços de poder.
Perfeito. Né? Então, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. E o pacto, como diz a Cida Bento, o Pacto Narcísico da Branquitude, não é um contrato no qual pessoas brancas se reúnem em um jantar, em uma noite e vão assinar. É um contrato tácito, né? É um contrato oficioso, ele não é oficial, mas ele existe e ele domina as estruturas do nosso país, né? Então, a gente está falando de um sistema cínico. A gente está falando, não é de um racismo velado, é de um racismo dissimulado. Que ele sabe que ele está operando, mas ele finge não operar. Então é muito difícil lidar contra essas forças, porque parecem forças ocultas. Parece que a gente é meio louca, A neurose, né? Parece que, exatamente, que a gente está em uma neurose, né? E, enfim, eu acho que tem uma dificuldade para além do óbvio, né? A gente tenta o tempo todo mostrar o óbvio, os dados estão aí, os dados de encarceramento em massa da comunidade negra, os dados da estatística de genocídio, os dados do assassinato dos nossos jovens, os dados das violências obstétricas, das mortes das mulheres negras no parto, os dados dos nossos filhos, né? Nos tombamentos, as estatísticas de emprego, dos baixos salários, principalmente das mulheres negras, né? 40% de um salário de um homem branco é o que uma mulher negra, no Nordeste, né? principalmente no São Nordeste, mais negros. Exatamente. Então a gente está falando de uma série de dados que estão postos, né? Que estão postos em órgãos e instituições nacionais. O IBGE é uma instituição nacional, só que a sociedade insiste em validar e desconsiderar. Então eu acredito que assim é uma luta que eu não sei bem onde que a gente vai. Eu não vejo muito horizonte de fim. Por isso que eu falo que eu fico. Quando é que vai acontecer talvez isso, né? Porque quando a gente parece, óbvio, a gente avançou muito. A gente avançou, mas não avançou porque o outro cedeu. A gente avançou em termos de organização coletiva nossa. É muito diferente, né? Então, hoje mesmo a gente está em um processo de retrocesso. Retrocesso em termos dos ODS, né? Retrocesso em termos, né, dessa potência mundial que é os Estados Unidos, que tem um louco como chefe de Estado. A gente está em retrocesso em muitas frentes, pensando pautas sociais, sobretudo as pautas raciais, né? Então, é difícil. Parece que a gente avança, mas que qualquer força política pode facilmente nos empurrar para trás de novo. Que quer cansar a gente o tempo inteiro. Exato. Eu sou Janine, estou aqui com um sorrisão de todo tamanho, falei com o Taíra, vou sim ser tiete, vou assumir minha tietagem em nome de meus estudantes. Você começou sua fala falando da valorização da educação e eu sou de uma família de professores, eu não tenho como não acreditar na educação. Era como se eu não acreditasse na minha vida. E aí você traz uma questão interessante, que é uma questão que eu trago muito para os estudantes, e eu sou também servidora do IF Baiano, campus Itapetinga, e da UNEB. Então, acaba que a gente se relaciona com meninos da educação do ensino médio e também da graduação do curso de pedagogia. Então, é outra dinâmica também, né? Sim. E aí você falou de uma coisa que eu acho fundamental para a gente discutir. A Lélia Gonzalez fala, né, desse racismo por denegação, que nega o tempo todo. Eu sou uma mulher que ouço, assim, estarrecida de alguém dizer assim, não, Janine, você tá ficando maluca, mulheres brancas e negras, pra mim é tudo igual. E assim, você não tem nem o que falar, porque é muito cansativo. E aí, pensando aqui no seu livro, gente, eu li e tô lendo de novo. Sim. É um mergulho aqui, é um mergulho maravilhoso. E aí, seu livro, né, eu não sou intelectual, dentre os vários temas que você aborda, você fala dessa subjetivação dos corpos negros. E aí você vai para um campo que é o campo da minha pesquisa de doutorado, que é a escuta de mulheres negras em espaços de poder, né? E aí eu vou focar bem nessas mulheres negras mesmo. E aí na página 144, você traz a poesia, né, que fala dos pequenos poderes, eu chamo micropoderes. E aí assim, articulando racismo institucional, espaços constituídos majoritariamente por homens e mulheres como eu, como você, como as meninas que estão aqui,
lutando contra isso, esse tantão de coisa que você falou aí, esse pacto narcísico da branquitude, que ele existe, que deixa a gente como loucas, né? E aí rola os mitos, né? A preta raivosa, tererê, tererê, é a louca, a histérica. Eu queria que você falasse um pouco disso, do que é essa mulher negra, né, nesse espaço entendido como espaço de poder, mas que é organizado a partir do pacto da branquitude. Professora Janine, obrigada demais pelo carinho, obrigada pela leitura da obra, pela socialização da obra, sobretudo com seus estudantes, né? Você que trabalha aí abarcando estágios educacionais tão amplos, né? Desde a educação básica até a formação de professores, então você está em um lugar muito estratégico para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, então parabéns pelo seu trabalho. Infelizmente, a mulher negra na academia é um foco de adoecimento, é um ponto de adoecimento. Sim. Experiências de adoecimento diversas. Isso. E aí a gente precisa usar as estratégias do sistema para enfrentar o sistema, para contornar o sistema. A gente não vai conseguir subverter o sistema sem olhar para ele e minimamente compreender as suas engrenagens, né? Mas usar essas engrenagens a nosso favor. A gente não pode permitir que essas engrenagens nos adoeçam, né? Então, de um primeiro momento, a gente vai, sim, adoecer por muitas formas. A gente vai adoecer pelas cobranças excessivas, porque a gente sabe que a gente precisou percorrer um caminho muito mais longo para chegar lá e que a gente continua sendo cobrada, né? Esse caminho não se encerra no acesso à academia. Então, lá dentro a gente continua tendo que ser as que mais publicam, a gente continua tendo que ser as que mais produzem, né, em diversas frentes de produção, né, na pesquisa, na extensão, no ensino. Isso porque a gente tem esse entendimento de que se a gente fizer muito, a gente vai ser valorizado, mas a gente não vai. Então, Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não tem jeito para essa validação vir dali. Então, você precisa encontrar os seus próprios ambientes de validação. Você precisa olhar para os seus ambientes de validação, os estudantes, a comunidade negra, o movimento negro. Olhe para fora, foi isso que me salvou. E eu fui para fora de vez, né? Eu começo a olhar para fora, eu começo a falar, não, são os estudantes que me dão força, né? Essa comunidade dos pares, dos colegas, eles nunca vão me reconhecer, não importa que eu faça uma progressão com mais de 500 pontos e que ninguém no departamento tenha feito isso, não importa, né? Não importa que eu me tornasse bolsista da produtividade, não importa. Essas pequenas vias, né, que a gente se utiliza das engrenagens do sistema são importantes para a gente impulsionar os nossos. Meu marido, no ano passado, ele falou assim, não vai lá no Jabuti não, prêmio de branco. Você já foi lá, né? É feito para o branco ganhar, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu vou. Eu entendo que é um prêmio construído pela branquitude, para sua automanutenção, né, nessa esfera do poder literário no Brasil, como é a ABL, que fechou as portas para Conceição Evaristo, sim, como, né, mas eu falo, é importante utilizar esses mecanismos, essas engrenagens do sistema a nosso favor, não no sentido de esperar a legitimidade deles, porque não importa que eu seja a vencedora do Jabuti, eles não estão nem aí, é sobre seja a vencedora do Jabuti para a juventude negra que me olha e que fala é possível. E que te vê como referência. E que me vê como referência e que me cura nos meus processos de adoecimento e que me fortalece, porque quando eu estou me perdendo, é essa comunidade minha que diz volte. E que encontra em você um ponto de esperança também. Exato. E você é esperança para eles e eles esperança para você. Porque é assim que a gente sobrevive enquanto comunidade, né? Então, eu acho que as mulheres negras que estão na academia precisam entender sobre isso, assim, essa validação não vai vir pra gente agora, eu não sei quando isso vai vir, dessas pessoas que a gente busca tanto, que a gente fica tanto com o pires na mão. Olhe para os seus, foque nos seus, faça o seu trabalho, porque essa estrutura ali de dentro, ela está à espreita, ela está esperando qualquer deslize mínimo. Eu entro em licença sem vencimento por causa disso.
Eu estou viajando para dar palestra, vou dar vacilo com a academia que me odeia, para rapidamente dizer que eu não estou trabalhando, que eu não estou fazendo, que eu não estou aquilo, que eu não estou rendendo, abrir um pádio contra mim. Eu falei, não. Quando eu vi as coisas começarem a apertar, eu falei, tchau, vou entrar de licença e vou viver esse meu momento. Recentemente eu vi o professor Edson Caiapó, um indígena, sofrendo um processo administrativo justamente por estar aí pelo Brasil, difundindo conhecimento no campo das relações étnico-raciais indígenas, né? Então, é essa academia que está à espreita esperando minimamente uma oportunidade. Porque eu não estou dizendo que ele deu deslize. Não, mas um deslize no sentido de achar que a pessoa não está pronta, não está fazendo o que é devido. Exato, né? Exato. Porque esse discurso do deslize, eles constroem. Exato. E daí, até você provar. Mas você é o alvo de observação. Exato, você é o foco. Eles podem, né? eles podem tudo, eles podem tudo, Na né? realidade, o que falta é algo, acho que é muito central, né, nesse contexto. É o acolhimento, que para esse corpo que não é o corpo branco, ele não existe. Exato. É acolhido mesmo. Enquanto Exato, você né? está falando, as meninas estão ali, ó, todas balançando a cabeça, porque também passam por esse processo na Também, academia, pois é. etc, né? Então é Vai isso. desde a graduação até essa ascensão de carreira. Ou Exato. não. Muitas barreiras impedem nossa ascensão de carreira, muitas vezes. A mulher negra acadêmica, não importa que estágio ela esteja. É. Ela é Você um sempre ponto potencial de adoecimento. Então, a gente tem que inverter isso. A gente tem que sair desse lugar. E eu, por exemplo, eu sempre conto essa história de que eu participei de um grupo de WhatsApp uma vez de mulheres negras acadêmicas, eu saí em 24 horas, porque estava todo mundo doente. E eu falei assim, eu pensei assim, eu falei, minhas irmãs, eu não posso fazer muita coisa, é muita gente aqui, né? Falando de muitas dores do chefe de departamento, da congregação, do não sei o quê, do colega, do processo, da perseguição, de tanta coisa. Eu preciso sair porque eu me cuido em um lugar de autopreservação. Sim. Né? E eu não consigo ajudar vocês nesse momento, mas olhe para quem te fortalece. Se o foco for quem te adoece, você vai adoecer, né? Então eu acho que é isso. Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas eu acho que a questão fundamental é essa, é saúde. A gente lutou tanto para ocupar esse espaço. A gente lutou tanto para estar ali. A gente não pode também descansar, você não pode descansar. Pois é, para você chegar e ser um espaço que te tira a saúde, o ar vital, né? E o mais interessante, né? Eu sou mãe. E o mais interessante é pensar que as mulheres negras, além de passar, eu sou mãe. E além de pensar assim, sobre mães, sobre essa conduta dessa mulher preta, é pensar também dessa dor dessas mães, principalmente as meninas que estão nas universidades, que estão estudando, as mães solos, muitas vezes não tem com quem deixar seu filho para poder estudar. Então todo esse acesso é dificultoso para que ela tenha um acesso a uma educação, uma qualificação de trabalho. Então a gente comenta muito sobre isso, sobre essas questões dessa dificuldade dessa mulher, além da acesso das dificuldades de encontrar espaço de poderes, também tem a questão da dificuldade mesmo das mães solos, que muitas vezes não tem aquele suporte, né, geralmente, praticamente quase 100%, necessário para ela conduzir a sua vida social, cultural e política. Com certeza. Tem uma pesquisa do IBGE que aponta que 10% das mulheres negras que ingressam nos cursos de graduação concluem a faculdade. Somente 10 concluem. 10% das que entram. Então, isso é revelador para a gente, nesse sentido, principalmente da sobrecarga dessa mulher negra, né? O que é que está por trás dessa vida? São famílias, são filhos, ela é arrimo de família, é toda uma dinâmica que é muito mais o centro da vida do que o estudo. Não porque ela negligencia o estudo, mas porque ela precisa sobreviver e tem uma rede que depende dela nesse processo, né? Sim. E por outro lado, tem o privilégio branco, né? E o que não abre mão de jeito nenhum, né, de seus privilégios, que é outro processo de violação. Então ela é violada de um lado, né, pelas próprias condições que já são frágeis historicamente, e do outro, de carência. né, e aí do outro existe aí esse pacto da branquitude que não abre nunca a mão desse local de tudo, é tudo meu. Então assim, não importa que eu esteja com a minha barriga cheia, muito menos vai importar que para minha barriga esteja bem cheia, a do outro esteja esvaziada. Eu acho que a lógica, você fala, é tão perversa que
é melhor realmente não pensar para não adoecer. Sim. A gente ficaria conversando aqui a noite toda, né? Ficaria aqui sentada, já faria um episódio do podcast do Papo das Pretas. Com a presença maravilhosa de Janine. Mas a gente não pode atrasar a palestra, essa palestra lá na praça, para os meus alunos que estão aí, vou encontrar vários lá embaixo, viu? Então a gente vai dando tchau para quem está assistindo a live do Papo das Pretas, para quem vai ver esse vídeo também depois, né, que a gente vai postar no YouTube. A gente agradece a Márcia que está aqui gravando, toda a equipe que está aqui também, Selma, o pessoal da organização da Flita, né, que cedeu esse momento, que a gente negociou esse momento com você, né? Eu negociando com ela, viu? Minha colega Magna que está ali também para gravar. Cansada, mas assim A gente agradece, a gente sabe, nossa. É tão significativo esse momento que eu vou aqui. Que legal. Peguei. E assim, é porque não sei se você vai conseguir abrir agora, acho que gastar do tempo. Mas eu pedi para fazer uma camisa porque eu trabalho com o material dela. E atrás, gente. Eu já ganhei uma do Messi, Ganhou uma de Messi. do Educando Criança Antirracista, achei incrível. E agora ganhei uma outra do Como E Ser um tem Educador detalhe, Antirracista. Além de ter o emblema do IF Baiano, Campus Itapetinga, né, tem também o símbolozinho da UNEB e atrás o que é mais importante, a assinatura dos estudantes. Ah, que incrível! Estamos vestindo a camisa do antirracismo, da educação. Arrepiei, viu, gente? Eles vão ficar loucos, enlouquecidos. Eu falei, Que bom. Ah, que eles entram na minha incrível. maionese, viu? Bora os meninos, bora fazer, eles fazem mesmo. Então, assim, é muito, muito, muito simbólico esse trabalho. Então, eles entenderam que eles precisavam vestir essa camisa. E assinaram lá. A Messi também assinou. Viu? Obrigada. Que maravilha, Janine, obrigada. Em nome da UNEB, do Campus 20, do curso de Pedagogia, que é um curso também, né, tipo, que a gente atravessa muitas dificuldades, né? A gente conhece o perfil das licenciaturas e tal. As meninas, Selma, brigadão, aqui ó, tô com o símbolo aqui também das meninas ali de Mari. Obrigada. Os meninos vão endoidar. Também quero agradecer. Vamos tirar. Agradecer ao Papo das Pretas, obrigada por isso, pelo trabalho de vocês. Agradecer ao IF Baiano, ao NEB, né, do Campus Itapetinga. Agradecer à professora Janine pelo trabalho. E dizer que eu fiquei muito feliz, né? Assim, depois, quando sair no YouTube, me fale. Quero fazer um corte, postar nas minhas redes a nossa conversa, marcar o Papo das Pretas, marcar a Flita também, Márcio, todo mundo. Depois manda os arroba tudo aí pra eu marcar. Tem arroba demais. E é isso, agradecer a Selma também. Eu tinha falado para ela o seguinte, eu falei, ó, eu dou entrevistas curtas antes da palestra, porque eu gosto de dar o meu melhor na palestra. Então, às vezes, as comunidades, assim, tem essa coisa ávida pela conversa, né? E aí a gente chega antes, aí a gente vai, quando você vê que tá na palestra, você já tá numa energia baixa, porque você já deu muita coisa, assim, né? Sua energia foi... Mas aqui foi tão agradável, né? Foi tão bonito que... Uma coisa que nós, mulheres pretas, Sim. nós sempre fazemos roda de conversa e a oralidade é nosso ponto forte. Exato. A gente encontra uma família. Exatamente. Exatamente. E aí, enfim, eu me senti mais fortalecida nesse espaço aqui. Viu? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.